Olá, princesas! Tudo bom? O nosso dia de hoje é um bate-papo sobre casamento. Eu sei que vocês amam esse assunto e esse não é o nosso primeiro vídeo sobre isso aqui no canal. Eu já tenho um que eu fiz no meu primeiro ano de casada. E esse de hoje é o bate-papo Vida de Casada 2.0, que são 2 anos de casada. Eu pretendo continuar gravando esse vídeo todos os anos, que é até legal, né, pra mim e pra vocês, verem como a gente evolui, como a gente aprende, como a gente amadurece, né? Então, mas vamos ao nosso vídeo de hoje. Eu e o Rodrigo, gente, é o seguinte, essa palavra brigar, discutir, é uma palavra que eu nem gosto, porque, sei lá, eu acho muito pesada. Porque eu sou de um temperamento muito tranquilo, sabe? Eu não sei xingar, gritar, assim, eu sou mais de conversar, e o Rodrigo também. Em termos de temperamento, eu e ele somos diferentes. Eu percebo que ele se estressa, às vezes sai um pouquinho da calma mais rápido do que eu. Por exemplo, quebrou tal coisa, quebrou o notebook. Mesmo sendo um instrumento de trabalho aqui no caso pra vocês e tudo mais, eu fico, poxa, não, vamos lá pra consertar, vamos dar um jeito. Ele já fica muito mais preocupado, sabe? Isso mexe muito mais com ele. Não sei se isso é com a maioria dos homens, mas eu percebo que muitas vezes um homem é assim. Quando alguma coisa não sai do jeito que ele quer, ele fica mais assim nervoso, mais preocupado, assim, perde a fome. Eu acho que não são todos, claro, mas eu percebo que muitos, assim, principalmente os mais responsáveis, isso acontece. Mesmo estando alterado, eu já dou um espaço pra ele, porque eu sei que ele não está muito bem, mas ele não me xinga, nem nada disso. A gente é muito de conversar, a gente já criou esse costume, essa cultura entre a gente. E aí, a gente não tem costume de brigar muito, eu percebo que bico é uma coisa que mulher sempre faz, eu já fiz muito bico, eu tô com o Rodrigo há 4 anos, 2 anos de casado, os outros 2 anos de namoro e noivado, e eu percebo que eu já diminui muito esse negócio de fazer bico, que eu já fiz muito mais, que eu era muito mais incompreensível em relação a algumas coisas que realmente não tinha culpa que aconteciam, mas eu não conseguia entender na minha cabecinha. A gente amadurece e percebe que o tempo é muito precioso pra você ficar dando bola, dando importância a coisas pequenas. É tanta coisa nesse mundo pra você ficar perdendo tempo com uma bobeirinha, porque ele não falou do jeitinho que você esperava, porque ele não respondeu na hora que você queria. Cara, isso é tão pequeno. Às vezes a gente se preocupa com coisas pequenas demais e eu aprendi a não ligar pra isso. Eu percebo que desentendimentos mesmo de opinião, bater, cara, diminuíram absurdamente. Porque eu aprendi a valorizar o que realmente importa, que é viver bem. Passar por cima até na hora, bastar um negocinho assim de... Aí você, não vale a pena. Pronto, sabe, cara, isso é muito bom saber que você conseguiu melhorar nisso. Eu adoro isso. Ele é meu melhor amigo, então a gente conversa muito sobre tudo. A gente é muito sincero e transparente um com o outro, isso é maravilhoso. A gente é muito bem-humorado, a gente brinca e bagunça muito com o outro. Isso eu acho que é muito bacana no sentido de não cair na normalidade. E em relação à casa, o Rodrigo, gente, que cozinhava aqui em casa. Sim, falo cozinhava no passado, por que ela mudou? Eu vou explicar. Quem sempre cozinhou aqui era o Rodrigo, porque eu trabalho o dia inteiro e eu estudo à noite. Então eu chego umas 10 horas da noite, 11, às vezes quando eu chego mais cedo 9, então varia conforme estou tendo minhas aulas. E o Rodrigo não fazia mais faculdade à noite, ele tinha trancado a faculdade dele. Então ele estava livre à noite e costumava cozinhar, porque na casa dele, as coisas pecadinhas, né? Ele tinha o costume de jantar umas 11 horas da noite, né? Quando ele era solteiro, namorava com os pais. Só que eu sempre falei pra ele, amor, eu faço faculdade, eu não vou chegar às 10 horas da noite e preparar comidinha pra você, vida, não dá. Poxa, pensa, trabalhar o dia inteiro não é justo comigo e tal. Eu sempre conversei, não impus, isso é muito importante. Porque você ficar impondo, não vou, já vai criando conflito, uma resistência. Agora se você for conversando, pô, não vai dar e tal. E já foi entendendo o meu lado. Então, ele tinha costume de cozinhar à noite e de dia ele fazia as coisas dele e tal. Acabava que fazia mais pra sobrar uma marmita pro almoço e tudo mais. Então quem cozinhava de fato aqui em casa era ele. No final de semana eu quebrava um galho. Eu sei cozinhar, mas é aquela coisa assim meio normalzinha. Assim, e em relação a arrumar a casa, eles estando em casa, ele é consciente, não vou ficar numa casa suja. Ele varria, ele limpava, colocava roupa pra lavar, o Rodrigo faz de tudo. Ele fazia o que ele podia quando ele estava em casa. E final de semana, faxina mesmo era com a minha pessoa, até hoje continua sendo. Sábado é o dia sagrado da faxina, que é o dia que eu limpo, varro, passo pano, tiro pó, lavo banheira, não sei o que. É aquela coisa mais pesada. Se ele estivesse em casa comigo, às vezes ele não estava trabalhando, fazendo alguma coisa. Se ele estivesse comigo em casa, a gente dividia. Assim, com casa, tranquilão. E o que acontece, princesinhas lindas do meu coração? Nós estamos vivendo uma nova fase. O Rodrigo, com o pai dele, abriu uma sorveteria e açaiteria aqui na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Coloquei até um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês. O Rodrigo tá trabalhando de domingo a domingo, praticamente. Ele tem que abrir a loja às 11 horas da manhã e fecha, sei lá, 11 horas da noite, por aí. E chega em casa meia-noite, esses horários. Então, que tempo nós estamos estando juntos? Quase nenhum. E
O Rodrigo já teve uma sorveteria, açaiteria antes, quando a gente era namorado. E, cara, a diferença entre minha pessoa daquela época e da Raquel daquela época de hoje, meu Deus, graças a Deus que eu mudei, que eu amadureci muito, cara. Ele postou outro dia no Face uma frase, tava assim: todo homem com sonhos precisa de uma mulher com visão. Ele postou essa frase. Eu falei, meu Deus, porque eu tenho apoiado ele muito nesse sonho. Eu lembro que quando a gente namorava, e ele trabalhava também de domingo a domingo. E qual que é o tempo que a gente tinha pra ficar junto? Quase nenhum. Ainda mais que era bem longe da sorveteria naquela época, a que ele tinha. Então, o que eu fazia pra ficar com ele nessa época? Eu ia trabalhar com ele nos finais de semana. Sábado e domingo, tava eu lá, indo trabalhar com ele, pra poder estar algum tempo junto, porque ele não tinha tempo pra mim. E mesmo assim, sabendo que ele tinha que estar, porque ele estava trabalhando, aquilo me incomodava muito. Cara, mas que absurdo, não pode, a gente tá namorando, não tem tempo, nem pra ir no cinema, nem pra comer alguma coisa, a gente nunca tem tempo pra gente, nunca tem tempo pra nada. Aquilo me indignava naquela época, sabe? Eu me irritava, às vezes a gente se desentendia um pouco, por causa que aquilo não conseguia aceitar aquela situação de estar com uma pessoa e não poder estar, na verdade, com ela. Já hoje, eu entendo perfeitamente. O que ele vai fazer, gente? Ele tem que trabalhar. Uma loja não se constrói, não se vende, as coisas não acontecem sozinhas. Ele tem que dar o suor, ele tem que estar lá na raça fazendo. Eu entendo. Sabe? Eu não fico mais chateada. Eu entendo que ele tá fazendo a parte dele e fico orgulhosa de ele ser guerreiro de fazer isso. E o que eu faço pra ficar junto com ele? Eu vou também, aos finais de semana, trabalhar com ele. E assim, no amor, sem ganhar nada. Eu vou e fico lá na sorveteria, fico no caixa, ajudo a atender e fico trabalhando. Poder ficar... O tempo que a gente mais fica junto ultimamente, nessas últimas semanas, tem sido esse, lá na sorveteria. E nem mesmo assim nem é ficar tão junto, porque ele tá fazendo uma coisa e eu estou fazendo outra. Mas pelo menos estamos no mesmo espaço geográfico. Mas eu estou ajudando, estou alimentando, estou sonhando com ele, estou construindo com ele. E esse construir com ele é muito importante. Cara, isso fortalece tanto o casal. Eu tô também sendo as relações públicas, digamos, da sorveteria, que eu criei a página. Aí eu divulgo foto, faço umas montagenzinhas maneiras, aí divulgo aqui, divulgo lá. Eu fiz um vídeo, que é o vídeo que eu coloquei aqui também, divulgando, filmei a sorveteria, editei, coloquei. E também tá até a parte de contabilidade, porque eu já fiz curso técnico em administração de empresas, eu fiz um semestre de gestão empresarial na FATEC, lá em São Paulo, e estou fazendo contabilidade. Então, digamos que eu tenho uma noçãozinha de contabilidade, esse tipo de coisa, né? Eu pego, bom, me dá aí, deixa eu ajudar você, já fiz várias planilhas, eu tô lá e você tá passando os dados, eu tô administrando, olha amor isso, olha amor aquilo. No relacionamento é muito importante que a gente não seja egoísta. A imaturidade, ela é muito egoísta. E os jovens têm essa tendência a ser egoístas. Mas no relacionamento você não pode ser. Mas você tem que ser capaz de sentir o que ele tá sentindo. Se ele tá lá sonhando, vibrando por uma conquista, você tem que se alegrar com ele. Ser menos egoísta, entende? Ser de verdade com ele. E uma coisa que eu achei interessante que está acontecendo é que a gente não tem muito tempo, né, de conversar por causa disso. Mas, mesmo que seja meia-noite, 1h da manhã, quando ele deita na cama, a gente conversa sobre o dia. Porque a gente sempre teve esse costume de saber como foi o dia um do outro. Aí ele vai, amor, foi assim, 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 assado. Aconteceu isso, aí ele falou pra mim e tal, e eu também desabafo, foi assim, assim, assim. Aí quando eu tô querendo conversar com ele algum assunto, eu converso mesmo estando tarde. A gente não consegue, sabe, não conversar. E eu fico feliz por isso, mesmo se a gente não dormir mais tarde ainda, tem sido bem cansativo, mas essa necessidade um do outro de conversar, de se abrir, de precisar, né, um do outro, isso é muito legal. Tá? Não consigo nem falar, estou cansada, tipo, tá, a gente fica só abraçadinho assim e desmaia os dois juntos. Porque a gente tá numa fase de plena construção, seja eu na minha faculdade, eu no meu trabalho, eu nas princesas aqui no canal, ele com a sorveteria, a saiteria. Então a gente tá numa fase de construção, é uma fase que a gente tá plantando e se desgastando bastante, que tá muita entrega. Então os dois estão sendo muito compreensivos um com o outro, e eu acho isso muito legal, que mesmo nesse pouquinho tempo, antes de dormir, a gente tá aproveitando ao máximo esse tempo. Outra coisa também que eu percebi que eu amadureci, é que na época da outra sorveteria, quando eu ligava pra ele de dia, pra conversar alguma coisa, que eu tenho costume de ligar 1 ou 2 vezes durante o dia, assim. Naquela época, quando eu ligava, ele sempre estava ocupado resolvendo alguma coisa, né? Atendendo um cliente, tem que resolver aquilo, vai pagar um fornecedor, o quê. E aquilo me irritava, porque eu me sentia ignorada. Você liga pra conversar com a pessoa e você não fala com você direito, toda hora, parece um pouquinho. Parece um pouquinho. Você se sente, pô, que lixo, né? Nem me ouve. Eu me sentia assim. Isso dava umas briguinhas, assim, naquela época.
E dessa vez, o que aconteceu? Tudo de novo. Eu ligo, parece que eu até brinco e falei, vou te ligar o dia inteiro. Porque é impressionante que toda vez que eu te ligo tem cliente aí. Então eu vou ligar o dia inteiro, vai ter cliente o tempo todo nessa loja. Eu até brinquei com ele, porque é sempre assim. Mas continua. Eu ligo e toda hora ele para, não, parece um pouquinho, amor. E fala com fulano, fala com outro, resolve. Só que hoje eu entendo. E tem que fazer isso, gente. Sabe? A gente tem que ser mais racional. Mulher às vezes é muito emocional. A gente tem que ser racional. O que ele vai fazer, cara? Ele tem que resolver aquilo. Ele vai deixar o cliente com sorvete na mão, esperando, porque tem que falar com a esposinha. Para, né? A gente vai se equilibrando, se adaptando à nova rotina. E como foi pra vocês que quem cozinhava era ele no passado, né? O que tem acontecido? Como eu chego assim um pouquinho mais cedo que ele, que seja 10 horas, e ele chega, ele ainda tem o costume de comer uma jantinha. Só que é ele que cuidava disso, não eu. Mas aí eu fico com dó, fico, poxa, ele tá o dia inteiro fora, cansado, que só, pô, às vezes tá com dor na coluna, de tanto ficar de pé, né? E fico com dó. Aí eu fico, ai meu Deus, vou fazer nem que seja um feijão, que já tem arroz, fazer um feijão, fazer uma misturinha rápida, eu fico com dó e faço. E aí eu tenho começado a cozinhar mais. Eu tenho me surpreendendo assim, porque eu vejo o esforço dele, sabe? E eu quero fazer uma coisa pra meio que recompensar ele por isso. Então acabou que esse cozinhar tá acontecendo naturalmente. E é interessante que eu tô cozinhando, eu fico, se colocasse tal coisa, eu acho que ia ficar bonzão. Aí eu vou colocando e isso a gente vai aprendendo. Às vezes eu estrago uma coisinha ou outra, mas eu estou aprendendo. E concluindo assim o vídeo, eu gravei um vídeo esses dias que falava sobre a lista de coisas que o homem certo tem de ter. E nessa fase que eu tô vivendo, eu vejo quão realmente importante é aquela lista. O primeiro item era o quê? Ele ser um verdadeiro homem de Deus. Imagina se o Rodrigo resolvesse abrir uma sorveteria sem a direção de Deus, fazendo tudo do jeito que ele queria. Imagina como não poderia dar errado. Ele tem orado, tem buscado, tem pedido Deus direção, tudo que ele faz tem colocando Deus na frente. Olha como é importante, como graças a Deus ele é um homem cheio de Deus. Outra coisa que é importante, o caráter, que eu coloquei naquele vídeo. Imagina se ele estivesse na frente da sorveteria sem caráter, fazendo as coisas errado, tentando burlar o sistema, tentando fazer coisas contra o governo. Terceiro item, que é ser esforçado, trabalhador. Pô, quem tá trabalhando todos os dias, coitado do meu marido, só trabalha. Até dormindo, gente. O Rodrigo, ele é sonâmbulo. E eu tenho um vídeo que eu tô muito tempo gravar aqui no canal de coisas engraçadas da vida de casado. O que não falta é isso, que a gente faça muita coisa engraçada nós dois. E ele é sonâmbulo. Tem muitas histórias engraçadas em relação a isso. E esses dias ele tem trabalhado tanto que até dormir, às vezes ele acorda não, como sonâmbulo, ele levanta e vai cuidar da loja. Ele se envolveu, atender os clientes. Aí eu tenho sono leve, eu acordo, eu não, vida, a Carla já atendeu. Não, mas a loja tá suja, tem que varrer. Não, vida, já tá limpinha, vem, só descansa aqui comigo. Aí ele vem, deita e dorme de novo. Oh, meu Deus, eu fico muito dó. Eu não contrario, eu só converso com ele, ele sempre me ouve e volta a dormir. Pra você ver, tanto que ele tem que trabalhar. Outra coisa é a maturidade que eu falei pra vocês, o bom senso, o equilíbrio. Ele consegue, mesmo com essas coisas todas, chegar em casa e ser super carinhoso comigo. Ele tá morrendo de saudade de mim. Sabe? Ele gosta de mim na mesma altura, na mesma proporção que eu, que também é um item da lista. Ele não só vê um futuro comigo, como ele está construindo um futuro comigo. Então, olha como todos esses itens que eu falei na lista são imprescindíveis. Eu estou mostrando na prática como que é bom que ele tenha essas coisas. Então, por isso que quando eu falo muito sobre o homem certo, sobre a importância de ter um homem certo, que é muita coisa que acontece. Se você não tiver com a pessoa certa do seu lado, não vai pra frente. Mas é isso que eu queria falar. Eu espero ter acrescentado, que vocês tenham entendido, ter ajudado. E é esse nosso bate-papo de vida de casada desse ano. Tá bom? Beijinhos no coração. Curtam, se inscrevam, compartilhem. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!